Senhor o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descigir os lombos dos reis, para abrir adiante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu povo, ou do meu servo Jacó, do meu povo Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome, te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Aleluia, né? Aqui ele está falando do rei Ciro, né? Como é um culto de ensinamento. Aleluia. Vamos interagir um pouco. Depois eu quero entrar na parte lá que nós vamos falar sobre intercessão, né? Aqui Deus tem um plano e seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Rei Ciro, eu vou colocar aqui alguns reinados, algumas cidades ou províncias. Ele é rei de que cidade? Samaria, Judá, Israel. Vou começar aqui pela frente, né? Um culto de ensinamento. Vou começar pelo irmão que prega. Rei Ciro é rei de que cidade? Sim. Israel, Judá, Samaria ou algum outro? Vou passar aqui para a missionária. Já falei isso aqui uma vez. Não? Aí nada. O irmão lá, nada. Não. Camila, não está lembrada, né? Nós vamos ver aqui que isso aqui ele está profetizando. É uma profecia. Ciro é rei da Pérsia. Aleluia. Nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele chamou os magos, adivinhos, astrólogos daquele tempo para que viessem, né, dar a interpretação do sonho, mas não somente isso, mas que viessem relatar o sonho também. Aí ficou mais difícil, né? E se não encontrasse, todos seriam mortos, não é isso? Até que chegaram a Daniel. E Daniel veio, falou do sonho e deu a interpretação do sonho, né? Que ele tinha sonhado com uma grande estátua, né? A cabeça era de ouro, né? Os ombros e os braços de prata, não é isso? Né? E vem relatar o resto tudinho, né? Os quadris de bronze, as pernas, os pés de ferro, de barro, não é isso? Né? Mas vinha uma grande pedra e atingia a cabeça, que é de ouro. A cabeça de ouro é a Babilônia, né? Os ombros e os braços, a Pérsia. Então nós vamos ver que antes do rei Ciro nascer, já tinha a profecia sobre ele. Nós vamos entrar aqui na onisciência de Deus e na presciência do Senhor. Ele sabendo de todas as coisas e estando no controle de todas as coisas. Aleluia. A presciência de Deus sabia quem estaria aqui hoje e quem não estaria. Quem ia passar por luta, por dificuldade.
nascesse, ele já conhecia o rei Ciro. Aleluia. Antes dele nascer, 150 anos antes dele nascer, Deus já conhecia. Dá para esquadrinhar a Deus? Muitos ainda querem. Não é isso? E os planos de Deus não podem ser frustrados. Né? Vamos ver que Israel foi levado para a Babilônia, mas Deus já tinha um plano, já estava profetizado. Aleluia, quem seria o libertador? Já estava aqui escrito na Bíblia sobre o rei Ciro. Aleluia! Naquela mesma noite, né, que Belsazar, se eu não me engano, deve ser o filho do rei Nabucodonosor. Tem algum bom de Bíblia aqui? Belsazar? O que ele fez? Ele mandou pegar os utensílios da casa do Senhor, que o pai dele tinha guardado, e trouxe e fez uma festa. Não foi isso? E apareceu um dedo escrevendo. Não foi isso? Né? Passado está o teu reino, cortado foi, pesar-te fosse na balança. Aleluia. Naquela mesma noite, o rei morreu. Naquela mesma noite que ele estava embriagado ali. Aleluia. É muito crente que deixa a igreja para se embriagar. Glória a Deus, aleluia. Entrou o exército de Síria, da Síria, e tomou a Babilônia. Aquela pedra veio, bateu. Quem é essa pedra? E arrancou a cabeça, arrancou o reino e entregou a Ciro e a Dário. Aleluia. Essa pedra é Jesus. Essa pedra é Jesus. Ele levanta quem ele quer e ele tira quem ele quer. Ele exalta quem ele quer e humilha quem ele quer. Aleluia. Para nós crescermos na presença de Deus, nós temos que nos humilhar aos seus pés. Para a gente crescer, nós temos que descer. Aleluia. Nós temos que descer na presença do Senhor. Sabe por que hoje a igreja não é mais avivada? Sabe por que a pessoa hoje não sente mais a presença de Deus? Muitos botam a culpa no pastor, botam a culpa na igreja, mas é a própria pessoa que não busca o Senhor. Porque ele disse: me buscare de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, eu deixarei esse achado. Mas se não me buscare, eu me retiro também. É você, sou eu que se retira da presença do Senhor, porque abandona o Senhor, o Rei da Glória, que conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Hoje muitos estão abandonando o Senhor, muitos estão deixando o Senhor, muitos saem com seus milagres, muitos saem com as suas bênçãos, mas saem sem Jesus. Aleluia, glória, glória. Ele conhece. Quando veio os 10 leprosos, ele sabia que só um voltaria. Ele profetizou aqui há cerca de 150 anos antes de Ciro nascer. Aonde Ciro está? Ele já estava profetizado, falando com ele. Aleluia. Quando ele entrou, né? Se você for estudar um pouquinho de teologia, né, muitos vão dizer que foi Daniel que levou esse livro e mostrou, olha assim, o que está profetizado a teu respeito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem é que não vai se render aos pés do Senhor? Aleluia. Ele viu o que estava acontecendo, que quem entregou o reino a ele foi Jesus. Glória a Deus. Quem entrega a vitória, a saúde, a libertação da tua família é Jesus. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Não há outro Deus igual a Ele, que criou os céus e a terra e nos criou a sua imagem e semelhança. Antes de nós nascermos, todos os nossos dias está escrito no livro, irmão. Salmo 139. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós só temos que crer. Nós só temos que confiar e nos entregar na mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você passou luta para chegar hoje aqui, mas Jesus te trouxe. Ele segura pela tua mão. Aleluia. E te conduz.
É assim que Jesus faz. Ele que segura pela minha mão e me sustenta. Ele que segura pela tua mão e te sustenta. Não tem negócio de dizer que homem segura na mão de Deus. Quem é o homem para segurar na mão de Deus? Se for o homem segurar na mão de Deus, o homem cai. Mas se Jesus segurar na tua mão, Ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele diz na sua palavra que mesmo que a mãe que amamenta esqueça do seu filho, Ele não se esquece de nós. Aleluia. Muitos podem se esquecer, mas Jesus não se esqueceu de ti nem de mim. Aleluia. Vamos ver agora o valor de uma intercessão. Eu disse que ia pregar sobre isso. Eu só estou dando uma introdução para a gente entrar na mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Jó capítulo 33, verso do 14 ao 30. Quem puder abrir a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Jesus está aqui. Sinta a presença dele aí. Aleluia. 33, 14 ao 30. Jó capítulo 33, verso 14 ao 30. Vamos lá? O valor de uma intercessão. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, presta atenção, quando cai o sono profundo sobre os homens. Quando adormece na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela as suas instruções para apartar o homem do seu desígnio ou do seu mau caminho e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito. Não, vou parar aqui nesse 18 primeiro. Vamos ver o sonho. Hoje as pessoas, tem muita gente que sonha, mas não tem a interpretação, não tem que interprete. Foi por isso que eu passei lá por Daniel. Daniel tinha o dom de interpretação de sonhos, de visões, não é isso? Né? Mas muitos sonham. Deus avisa, né? E as pessoas não se atentam. Quem não já sonhou com uma pessoa, né? Deus mostrando uma pessoa só de toalha ou de uma roupa íntima? Essas pessoas estão desviadas em pecado, elas estão dentro da igreja. Aleluia. Né? Quando ele mostra, né? É só que ele não vai sair mostrando uma vida de um para outro. Ele vai mostrar sempre para uma liderança, sempre para alguém que não vai sair fazendo fofoca, que não sabe lidar com os dons que Deus dá. Aleluia. Em sonhos e em visões de noite, quando cai o sono profundo, ele mostra. Quantas vezes o Senhor não tem mostrado pessoas, né, que vão ter a sua vida ceifada, e a pessoa tem que se levantar, interceder naquele momento pelaquela pessoa, orar, um intercessor. Eu sou intercessor, né, de uma igreja, de outra igreja, do ministério, né, e eu acredito que todos aqui intercedem também pela igreja, pelos irmãos na fé, né? Você dentro da sua casa é um intercessor pela sua família. Enquanto você está intercedendo, você está de sentinela e Deus está ouvindo. Aleluia. Nós vamos falar sobre intercessão aqui, irmão, o valor que ela tem, o resgate que ela faz de uma vida. Aleluia. Uma vida que vai chegando ao final, uma vida que não tem mais jeito. Aí por uma pessoa estar ali, uma mulher de oração, um homem de oração, o Senhor vai lá e alcança. Aleluia. O Senhor vai lá e liberta. O Senhor vai lá e transforma. O Senhor vai lá e cura. O valor que tem uma intercessão para que o homem não desça a cova pela espada. Hoje é pela bala, pela facada. Não é isso que estão matando, né? Então nós vamos ver que o valor de uma intercessão é muito grande. Aleluia. Não pare de orar, não pare de interceder. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que têm ministério só de interceder. Muita gente fala o que não conhece, o que não
não deve. Né? Para quem não sabe, a Assembleia Mãe em Belém, com o pastor Samuel Câmara, né? Lá eles têm grupos de intercessão, de oração, que oram dia e noite. Sai uma turma e entra outra, e eles estão ali orando dia e noite. Aleluia. Hoje para o crente, né, orar é uma luta. Não é? Muitos falam do que não sabem. Não é isso? Muitos falam que Deus é amor, mas lá também tem oração. Muitos falam, e eu não concordo com algumas coisas da Universal, mas lá eles têm muita oração também. Né? Com a Igreja da Graça do missionário R.R. Soares também muita oração. Né? Às vezes quem está voltando a orar mais somos nós. Aleluia, glória a Deus. Não é isso? Há um só céu, há um só Deus, há um só corpo para onde os santos do Senhor vão. Ele não está falando de qual igreja, a igreja somos nós. Ele não está falando de placa de igreja, mas que os irmãos vivam em união. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É claro que nem todos vão entrar num acordo, mas todos concordam com uma coisa: que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, 1 Timóteo 2,5. Aleluia. É Ele que está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. É o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai para que envie outro. Aleluia. O Espírito Santo. E hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se tem pessoas que são templo do Espírito Santo de Deus aqui, eu quero ver ele levantar a mão e glorificar a Deus, porque Deus enviou o Espírito Santo sobre a tua vida, para ele te sustentar, para ele interceder por ti, porque nós mesmos não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. O Espírito Santo, o valor de uma intercessão. Aleluia. Aleluia. Não podemos parar de orar. Não pare de orar pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Não pare de orar pelos vizinhos. Não pare de orar. Aleluia. Porque Deus alcança. Glória a Deus. Eu vou ler um texto aqui daqui a pouco e você vai ver o que Deus faz através de oração de uma igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Também no seu leito castiga com dores, com incessante contenda nos seus ossos, e de modo que a sua vida abomina o pão, não quer mais nem comer, e a sua alma a comida aprazível. A sua carne que se via agora desaparece, em seus ossos que não se viu agora aparece. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo, intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele, e dirá ao anjo: redime-o para que não desça a cova, e haja resgate sobre esta vida. A sua carne vai voltar com o seu vigor da sua infância, ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orarás a Deus, que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus, este lhe restituirá a sua justiça. Nós vamos ver aqui, irmão, a intercessão de uma pessoa que está no leito, de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que não tem mais jeito. Nós vamos ver que essa pessoa que está no leito, ela não tem mais nem carne, os ossos estão aparecendo, mas se tiver alguém intercedendo, o Senhor resgata de lá. Se tiver um anjo intercessor orando por essa pessoa, vai lhe dizer o que tem de dizer a palavra do Senhor a essa pessoa. Se estiver em pecado, vai se converter, como está lá em Tiago 5, aleluia, mas vai ser curado, e a sua alma vai sair da sepultura. Glória a Deus, aleluia. Se com ele tiver um dos milhares, um anjo. O Deus não está falando aqui de anjo lá, é um anjo. Pode ser um anjo da igreja, pode ser você orando por essa pessoa, pode ser você clamando a Deus por essa vida, irmão, para que Deus restaure, para que Deus torne a vida. Aleluia. Nós vamos ver que essa pessoa estava perdida. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Estava no leito. Não tinha mais força, não tinha mais vontade de comer. Como no bom português, estava só couro e osso. Mas se tiver uma pessoa intercedendo, o Senhor resgata de lá. O valor de uma intercessão. Ia descer a cova, mas porque você está orando, não desceu a cova. Porque você está orando, Jesus restaura a sua saúde. Aleluia. Muitos não sabem o valor que tem uma intercessão. Vamos aprender sobre o valor de uma intercessão. Aleluia. Glória a Deus. Cantará diante dos homens e dirá: pequei e perverti o direito e não fui punido como merecia. Ele reconheceu o seu erro. Ele disse: pequei, mas não fui punido como merecia. Era merecido de morte e do inferno. Mas por uma oração de uma pessoa que está intercedendo, o Senhor dá livramento e restitui. Aleluia. Uma pessoa que está orando, que está clamando, ele vai reconhecer, e são poucos que reconhecem. Aquele ladrão lá na cruz, ele reconheceu que ele estava errado. Enquanto a pessoa não reconhece, vai continuar no erro. Tem que reconhecer. Pequei e o Senhor não me castigou como eu mereci. Aleluia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é de Deus, é obra de Deus. 2 ou 3 vezes para com o homem. Está vendo? Ninguém vai viver de livramento para sempre. 2 ou 3 vezes. Quantas vezes o Senhor já não te livrou por alguém que está orando por ti? Pela aquela mãe que geme lá, pelo aquele pai que geme, orando, chorando, né? O crente, quando ele se derrama e se entrega ao Senhor, o crente fica logo gripado, porque começa a escorrer, né, do nariz. Quando ele se entrega numa oração. Mas hoje é difícil nós vermos uma pessoa dentro da igreja chorar, caiu uma lágrima. Nem pisando no pé com força, a pessoa não chora mais na presença de Deus. Até as nossas lágrimas, quando é derramada diante do Senhor, o anjo colhe. E o Senhor interpreta o valor daquela lágrima. Só o Senhor tem esse poder. Aleluia. Mas hoje, o crente chorar na igreja só se for no funeral. Depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia relata em Eclesiastes que há mais alegria na morte, no velório, do que numa festa. Porque ali é o fim. E se tudo acabou bem, perseverou até o final, vai estar com Jesus. Aleluia. Vai estar com Deus. Aleluia. Há mais o quê? Alegria num crente. Está velando só um pouco, não tem mais nada, a alma já está com Deus. Aleluia. Do que aquele que está fazendo festa no mundo, enganado por Satanás. Aleluia. A alegria do crente é o Espírito Santo e a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Então, livramento tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Você que recebeu o livramento do Senhor, não volte. Pode ter sido o terceiro e o último. Aleluia. Vamos perseverar. Amém? Vamos continuar aqui. Tem muita coisa. Eu vou adiantar algumas coisas aqui. Êxodo 32, do verso 1 ao 14. Aleluia, glória a Deus. Quem quiser ler, eu vou adiantar aqui por causa do horário. Nós vamos ver que Moisés subiu ao monte, na presença do Senhor. Ficou Arão e o povo. Moisés subiu e disse: olha, Arão, toma conta desse povo aí. Não foi isso? Arão ficou ali. Mas como Moisés se demorava em voltar, o povo disse assim: Moisés, acho que ele não volta mais não. Arão, faz um bezerrinho aí de ouro para a gente adorar. Faz um bezerrinho aí, e vamos aí fazer uma farra. Fizeram o bezerro. Comeram, beberam e se alegraram. Fizeram uma festa. E o Senhor disse: Moisés, apressa-te descer, porque o povo já se corrompeu. O povo já se corrompeu.
corrompeu. Nem Arão segurou o povo, Arão se corrompeu junto com o povo. Aleluia, glória a Deus. Eu já falei que significa isso. Né? Às vezes, se o pastor não estiver em cima, o obreiro se corrompe. Aleluia. Se corrompe por causa do povo. O povo está indo embora, o povo está reclamando. Permaneça firme na palavra. Pode sair todo mundo, mas fique você. Mas não deixe a palavra de Deus. Aleluia. Não largue a palavra do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver que Deus fala a Moisés: Moisés, eu vou destruir todo esse povo e de ti farei uma grande nação. Glória a Deus. Vou destruir tudo. E Moisés: ei, Senhor, não faça isso. Olha Moisés intercedendo pelo povo que está em pecado. De modo nenhum, Senhor. Lembra-te das promessas que fizeste a Abraão, Isaque e a Jacó, teus servos. O que vai dizer esse povo que o Senhor tirou eles do Egito para matar aqui? Olha o valor de uma intercessão. Por essa intercessão, Deus não destruiu esse povo. Não dá vontade de pegar essa... Olha o que Deus colocou na mão de Moisés. De ti farei uma grande nação. Tu vai reinar aqui, Moisés. Tu vai ficar no comando. Né? Deu para tentar, não deu? Né? Mas Moisés estava intercedendo. Mesmo com o povo pecando, o líder tem que interceder. Aleluia. Mesmo com o seu irmão pecando, mesmo com a sua mãe pecando, mesmo com quem seja que esteja pecando, continue intercedendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Para que Deus venha alcançar. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Nós vamos ver em Gênesis 18, né? 3 anjos apareceram ali, mas só que um era diferenciado, um não era anjo não, um era Jesus Cristo. Vai relatar lá na frente que 2 saíram na frente para destruir Sodoma e Gomorra. Né? O outro, que é Deus, Jesus Cristo, ficou ali, né, e conversando com Abraão, disse que ia destruir, declarou. Né? Aí Abraão começa a interceder por aquelas pessoas ali. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir, Senhor, justo junto? Ele disse: não, por amor de 50 não. Se tiver 40 não, se tiver 30 não, se tiver 20 não, se tiver 10 não. Deus sabia quem estava lá e quem era justo. Quem era o justo? Era o justo Ló, que ele abominava quando estava no meio daquele povo ali, no meio da prostituição. Mas tem crente que quando está no meio da prostituição gosta. Quando está no meio do forró bate até o pé. Tem crente que gosta da prostituição. Não se abomina não. Mas justo Ló, ele se abominava. Mas que povo pecaminoso. Não é diferente do dia de hoje. O povo come, bebe, casa, se dá em casamento, prostituição. Veio o dilúvio e levou a todos. Só foi achado Noé justo aqui. Não é diferente. São poucos justos. Jesus disse que a porta era estreita e poucos acertariam por ela, porque espaçoso é o caminho, larga a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, a grande maioria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Lucas, capítulo 22, do verso 31 em diante, nós vamos ver que Satanás pediu Pedro para peneirar. Mas o Senhor Jesus rogou por ele, ou intercedeu por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Mas disse: Pedro, quando te converteres, fortalece teu irmão. O valor da intercessão. Se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, o que teria acontecido com Pedro? Será se tinha sido um apóstolo? Não. O valor de uma intercessão. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver que em 1 Timóteo, como eu já relatei, 2,5, há um só intercessor entre Deus e o homem: Jesus Cristo. Aleluia. Não é Maria, não é Tiago, não é João, é Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, 26. Nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus intercede
sei quem já sentiu ele, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não sei quem está sentindo. Aleluia. Se você não tiver sentido, tem algo errado. Aleluia. Tem muitos crentes dentro da igreja que tem 20, 30 anos de crente e não é revertido, não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque ele não acredita, ela não acredita e não pode ser revertido. É se creres, verás a glória de Deus. Se não creres, não vai ver. Busque o revestimento. Aleluia. Ele é indispensável, ele é necessário sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Um crente sem revestimento, dificilmente ele vai continuar. Tem que ser revestido do Espírito Santo. O que João Batista disse: eu batizo com água, mas vem um aí, que eu não sou digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Por que não vem sobre a vida de todos? Porque nem todos creem. Aleluia. Se você não crê, você não vai ser. Aleluia. Você pode ser batizado dentro da igreja, por imposição de mão, numa vigília, dentro da sua casa, louvando a Deus e buscando Ele lá. Mas tudo é uma busca. Aleluia. É uma busca de uma intercessão por um, para que Deus alcance. É uma busca. É uma busca, um revestimento é uma busca. É uma busca, uma cura é uma busca. Tudo é uma busca. Aleluia. Você tem que buscar cada dia mais. Deus me deu uma visão de uma pessoa, né? Ele colocava a bota nos pés. Ele colocou, como a pessoa veio entender bem, uma roupa de um soldado. Sabe aquelas fardas de soldado de infantaria do exército? Né? Ele disse: ei, vai para ali te vestir ali. Aí a pessoa foi, saiu de lá todo vestido. Eu digo: esse aí está pronto para a batalha. Esse está pronto para a batalha. Mas a pessoa não pode ir para a batalha de qualquer jeito, irmão, porque vai ser ferido, vai cair, vai ser morto espiritualmente. Se não se revestir, lá em Efésios não vai relatar sobre as armaduras de Deus? E a pessoa sem a coraça, que é o colete à prova de bala, sem o capacete, vai cair, não vai? Aleluia. Vai cair. Busque o revestimento do Senhor. Se você quer batalhar, interceder, busque. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui em Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Depois você lê à vontade na sua casa. Aleluia. Eu vou ler aqui rapidamente, para a gente ver o valor da intercessão de uma igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Verso primeiro. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Uma das primeiras vítimas foi Tiago. Foi morto à espada. Não é isso? Hoje o crente, se não tiver um carro para chegar na igreja, é uma luta, né? Se não tiver uma moto, se não tiver uma bicicleta e diz a pé, tá difícil. Tá chovendo, não é isso? É uma luta tão grande. Nós vamos ver aqui, né? Nosso irmão Tiago combatendo um bom combate. Aleluia. Acabando a carreira e guardando a fé. Aleluia. Ele não negou Jesus Cristo. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu
prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos, tendo feito, prendê-la no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem antecipadamente e apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia o quê? Oração incessante, intercessão incessante na igreja a favor de Pedro, irmão. A igreja não pode parar de orar, a igreja não pode parar de interceder, irmão. A igreja de Deus é representante de Deus nessa terra. Se você está orando, o Senhor vai alcançar. Aleluia. Aleluia. Oração incessante. Você está orando, você está buscando, você está jejuando, você está consagrando, Deus está olhando, mas de qualquer jeito a oração não sobe não. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. De qualquer jeito ela não muda. Glória, glória. Aleluia. Glória, 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 glória. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus, incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado e com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, ou em outras passagens, na ilharga, aonde que o anjo tocou? O anjo tocou aqui, e Pedro deve ter pulado e se despertado logo do sono. Pedro estava ali, deitado, guardado. Nós vamos ver que tem lá soldados junto com ele. Ele está preso com correntes e com cadeias. Está impossível Pedro sair dali. Está impossível para quem, irmão? Está impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Está impossível fulano, ciclano, beltrano, que pode ser meu parente ou teu parente sair da droga, sair da cachaça, sair da prostituição, mas para Deus não é impossível não, irmão. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. O ciclano lá no hospital pode ser curado, sabe, para você começar a clamar, começar a crer, mas não é de qualquer jeito não. Tem que haver oração incessante. Glória a Deus. Aleluia, você tem que orar incessante. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória. O Senhor enviou quem? Um anjo. Disse-lhe o anjo: veste, calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real. Ele pensava que era um sonho, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente. Ele saiu passando. Primeiro despedaçou lá as correntes, as cadeias. Os soldados estavam ali, meu irmão. Os soldados não viram nada. Quando Deus está agindo, o inimigo nem vê. Aleluia. Deus age, irmão. Deus enviou um anjo, quebrou as cadeias. Quando ele chegou ali, tinha energia nesse tempo? Não. Mas o anjo apertou lá o controle, não foi? Aleluia. Apertou o controle, o portão se abriu. E Pedro saiu da prisão. Aleluia. Aleluia. Quer mais poder do que isso, irmão? Mas havia o quê? Oração incessante lá, igreja, irmão. Quando a oração incessante, pode estar preso por cadeias. Pode ter 10 demônios do lado, 10 demônios do outro. Pode ter 1000 do lado, 10.000 do outro. Mas só que vai cair todos os 11. Todos os 11.000 demônios caem por terra. Porque o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teus primos, teus parentes têm que ser libertos. É somente se tu crer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Ele tira da prisão.
Glória, glória. Aleluia. Interessante que quando ele bate na porta lá da igreja, eles estavam numa casa, mas era igreja, nesse tempo a maioria era assim. Aí bate. Aí lá vai a moça atender. Chega lá, Pedro. Ela não consegue nem abrir o portão para Pedro entrar na porta. Ela volta e fala para os que estão orando. Aí disse, como é que é Pedro? Né? Não é não, Pedro está preso. Ele estava orando, não estava nem acreditando, né? E ele continua. Maravilha. Quem é? É Pedro. Aí como vão, abre. Glória a Deus. Às vezes a pessoa nem acredita no milagre. Oh, glória a Deus, aleluia. Às vezes a pessoa não acredita no milagre quando vê. Quando vê o filho saindo da droga, quando vê a mãe saindo, né, da feitiçaria, da macumbaria, da idolatria, quando vê, né, o mentiroso parar de mentir, o ladrão parar de roubar, e está na igreja, está pregando, está louvando, e está adorando a Deus. Tem muitos que não acreditam. Meu Deus. Quando Jesus abriu os olhos daquele cego de nascença, né, nós vamos ver, uns diziam é ele, outros diziam não é ele, ele mesmo disse, sou eu. Glória a Deus. Sou eu, aleluia. Muitos não acreditam, mas Jesus continua libertando. Mas tem que haver oração incessante na igreja. Você é a igreja do Senhor, continue orando, continue clamando, porque Deus vai alcançar a sua família. Oh, maravilha. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Fique de